antigo, isso é um cântico lá do Apocalipse, não é? Passa isso aí, cara. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Vamos cantar esse segundo, que é mais conhecido. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando, irmãos, com a oração pelo irmão Iremar, que está aqui, presbítero Iremar. E hoje eu comecei dirigindo o culto aqui, que somos poucos. Oremos com Iremar. Heloísa. Sim, meu Deus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Temos pregado sobre esta carta já algumas vezes aqui.
Então, os irmãos queiram abrir suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 9. Nós leremos do versículo 6 até o 18. Carta de Paulo aos Romanos, né? Depois dos Evangelhos, tem Atos, depois de Atos, Romanos. Diz assim a palavra de Deus, os irmãos queiram acompanhar atentamente. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes ou como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci ou não amei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, eu não sei porquê, quer dizer, saber a gente sabe, mas diz assim porque fica difícil de entender. Como é que alguém lê um texto desse e não entende? Como é que alguém lê um texto desse e não entende a soberania de Deus em chamar os seus eleitos, em saber que é Ele que chama, em saber que é Ele quem determina as coisas, sabe? Alguém arranja um copo d'água para Val. É Val que está tossindo, né? Pronto, alguém traga um copo d'água aí. De preferência não gelado, viu, Tiago? Muito bem, então, irmãos, não sei, esse texto é autoexplicativo, não tem o que conversar com o negócio. Texto claríssimo, né? Então é comum a gente ouvir pregações, inclusive de pastores presbiterianos, eu já ouvi, que o pilar central da doutrina presbiteriana é exatamente a soberania de Deus, tudo está atrelado à soberania de Deus, afirmarem que a salvação está disponível a todas as pessoas. Eu já ouvi isso, já ouvi muitas vezes. Essa é uma afirmação arminiana, que parte do pressuposto de que a salvação, o pecador é que decide se ele quer a salvação ou não. A salvação está disponível. Quem quer, pega. Quem não quer, não pega. Isso é uma doutrina arminiana. Isso não tem base bíblica. Não é quem quer que é salvo. Nós vimos aqui. Não é para quem quer e para quem corre. Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Deus dizendo isso. Não é você que resolve isso, né? Na verdade, como nós podemos ver nas Escrituras, Jesus não veio disponibilizar a salvação para quem quiser ser salvo. Jesus veio salvar os seus eleitos. Ele veio salvar o seu povo. Ele veio buscar um rebanho específico. E isso foi determinado na eternidade, na soberania de Deus, pela sua graça. Não faltará nenhum, nem sobrará nenhum. Como ele disse ao Pai com relação aos 12. Pai,
nenhum dos que tu me deste eu perdi, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então não vai se perder, nem vai escapar, nem vai nenhuma mais, nenhuma menos. Porque Jesus veio salvar um povo eleito pelo Pai. Pois bem, nesta passagem de hoje, nós trataremos da maravilhosa graça de Deus, tanto a graça comum, vamos falar dela também, como a graça especial, a graça maravilhosa da salvação. E se é graça, não há a menor possibilidade de alguém se creditar por qualquer ação que seja, como Paulo disse, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ora, queridos, como nós sabemos, graça é dom, é dádiva, é favor imerecido. Logo, não pode haver qualquer mérito que anteceda o recebimento da graça. Se houvesse mérito, não seria mais graça, seria pagamento. Como nós temos ensinado e todos nós sabemos, porque as Escrituras nos afirmam, a partir do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, perdemos a comunhão com Deus. Foi Ele quem expulsou Adão e Eva do paraíso e botou lá mais anjos e uma espada flamejante para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida. Está escrito isso. Quem vai dar da árvore da vida de novo é Jesus. Está escrito isso também lá no Apocalipse. Só Ele. Foi Ele quem expulsou, só Ele pode botar para dentro. Ele é Senhor, soberano. Muito bem. A partir de Adão todos pecaram, está escrito em Romanos 6, 23, esse mesmo livro, já pregamos sobre isso aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. E mais, Romanos de novo, 6, 26, já preguei aqui um dia desse. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Já falamos sobre isso aqui. Porém, como também sabemos pelas Escrituras, Deus, pela sua graça soberana, escolheu desde a eternidade aqueles que Ele mesmo quis, a fim de gozarem com Ele as maravilhas da glória eterna juntamente com Jesus. Isso é graça, irmãos, pura graça, não há mérito, nem pode alguém questionar porque eu fui, porque fulano não foi, porque eu fui, porque minha mãe não foi. Isso não existe. Isso não existe. Nós também sabemos que a graça de Deus é tão maravilhosa que não alcança apenas os eleitos, não. Ela é derramada gratuitamente para todo mundo. Nós vemos isso também. Ela não alcança só os eleitos. Pela sua graça, ao condenar os pecadores à morte, Adão, o dia que comer morrerás. E a partir daí toda a sua descendência ficou cativa da morte. O Senhor, desde lá, desde o Éden, já determinou que Ele daria um jeito nessa morte. O filho da mulher, o descendente da mulher. Na sua onisciência, o Senhor providenciou e mais. Providenciou para que essa oferta fosse feita a todas as criaturas. Mesmo ele sabendo quem são os seus eleitos, a oferta de que ele venceria a morte, aquele que pisará a cabeça da serpente, foi para todas as criaturas. Nós vemos claramente que todos ouvirão, Jesus disse isso, todos ouvirão a pregação do Evangelho, então virá o fim. Agora, nem todos os que ouvirão, Jesus também disse isso, muitos são os chamados, poucos são os eleitos. Que coisa terrível, mas foi Deus quem determinou assim. Então, irmão, nós podemos ver claramente pelas Escrituras que desde Adão e Eva, eles foram informados da sua situação de morte, foram expulsos do paraíso, mas foi feita a promessa a ele de que o descendente da mulher viria resolver esse problema. Pisaria a cabeça da serpente que enganou Eva. Eles sabiam disso. Depois, segundo as Escrituras, nós podemos ver que o Caim, o perverso filho de Adão e Eva, foi informado pelo próprio Deus de que o pecado estava nele e que competia a ele lutar contra esse pecado. Nós vemos pelas Escrituras que ele não se arrependeu e, obviamente, Deus já sabia disso.
Deus já sabia que não havia salvação para Caim, mas foi oferecida a ele a oportunidade. Exatamente para ele ser culpado. Como João afirma em sua primeira epístola, Caim era descendente de Satanás. Está lá em 1 João 3,12. Segundo as Escrituras, após a formação da sua nação eleita Israel, estamos vendo aqui nos estudos do sábado, sexta-feira, Deus mandou todos os seus profetas para chamar Israel ao arrependimento. E como nós lemos aqui no versículo, nem todo que é israelita é filho de Abraão. Nós podemos ver no versículo 27, aqui mais na frente desse mesmo capítulo, que está escrito assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe quem foi que disse isso? Deus, Jeová. Quando eu digo aqui que poucos israelitas foram salvos, tem irmão que discute. Não, pastor, digo, onde está na Bíblia? Se você não acredita na Bíblia, tenha santa paciência. Mas está na Bíblia. Poucos israelitas foram salvos. Remanescente é o restinho. Ah, irmãos, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, isso quer dizer, eles eram muito numerosos, mas o remanescente é que será salvo. Palavra do Senhor Deus. Mesmo conhecendo os seus eleitos, a graça de Deus é tão maravilhosa que nunca foi escassa, até mesmo para os não eleitos. E esta é a graça comum. Esta é a graça comum. A graça comum de Deus se estende abundantemente a todos os homens, salvos e não salvos. Por isso que você vê os não eleitos aí, ricos, poderosos. Não tem problema nenhum, isso é a graça comum de Deus. Qualquer um pode ser. Vá trabalhar e faça o que o outro faz, que você vai conseguir ser rico que nem ele. Podemos ver nas palavras do salmista: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. E também o Senhor Jesus afirma: porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Essa é a graça comum de Deus, que capacita pecadores a fazerem o bem, a promoverem ações sociais beneficentes, visando o bem de pessoas necessitadas. Obviamente, as pessoas que fazem isso também estão visando a sua própria glória, no momento em que são elogiados por estarem fazendo o bem, e assim roubam a glória de Deus, mesmo estando sob a graça de Deus. Foi Deus quem lhes deu capacidade para fazer o bem àqueles necessitados. Isso é graça comum de Deus. A graça comum de Deus também concede dons e talentos artísticos. Há poucos dias um irmão falou isso aqui comigo e foi lembrando dele que eu coloquei essa parte aqui. A quem não é salvo. Vejam os grandes artistas que nós temos aqui no nosso país, por exemplo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, qualquer um desses grandes atores, Chico Buarque de Holanda, não sei quem mais. Esse povo não é salvo. Pode vir a ser? Não sei, Deus sabe. Mas por enquanto a gente sabe que não é. Quase todos eles são envolvidos com bruxaria, com satanismo, com coisa desse tipo. E são grandes artistas. Quem dá esse dom a eles, esse talento? É Deus, irmão, não é Satanás, não. Isso é graça de Deus. Poetas, cantores, compositores, músicos, pintores, escultores, arquitetos que fazem essas maravilhas de construções, tudo. É Deus quem dá esse talento a eles. E a arte deles, sem nenhuma dúvida, pelo menos de acordo com o seu entendimento, não está sendo direcionada para a glória de Deus, é para a glória dele mesmo. Um arquiteto, quando faz uma grande obra, aquilo é a glória dele. Um músico, quando faz uma música excelente, que vira sucesso mundial, a glória é dele, não é de Deus. E nem ele está interessado em Deus coisa nenhuma. Ele nem sabe que aquele talento foi Deus quem deu para ele. Nem sabe, nem quer saber. Pois é, mas é Deus. Isso é graça comum de Deus, que atinge qualquer pessoa. Isso é graça comum de Deus.
Porém, a graça especial, essa só é concedida aos eleitos de Deus. É a graça da salvação. Nós lemos no texto aqui, como eu disse, é um texto autoexplicativo, mas estamos falando sobre ele. É a graça que elege e que chama o eleito no tempo oportuno. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Vocês sabem o que é misericórdia, irmãos? É Deus não nos dar o castigo de que nós merecemos, porque somos miseráveis pecadores. Então ele tem misericórdia e nos deixa livre do castigo que nós merecíamos. Esse castigo foi colocado em Cristo. Misericórdia e graça são dois lados da mesma moeda. Misericórdia é Ele não nos dá a pena que nós merecíamos, e graça é Ele nos dá a bênção que nós não merecíamos. É exatamente os dois lados da moeda. Misericórdia é Ele não nos dá o castigo, graça é Ele nos dá a bênção. Nós merecíamos o castigo e não merecíamos a bênção. Mas Ele tem misericórdia, não nos dá o castigo. E tem graça, aí nos dá a bênção. Tudo isso em Cristo Jesus. Jesus mereceu, aliás, Jesus recebeu a pena, o castigo, e por causa da sua justiça, Deus nos concede a sua graça. É exatamente essa a essência da salvação. Então, irmão, nós vemos que essa graça especial, ela só é concedida aos eleitos. É a graça que chama os eleitos no tempo oportuno. Não é para quem quer e para quem corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. Não é você que decide ser salvo, é Deus que decide salvar você. Não é você que se salva, é Deus quem salva você. Não é você que se converte, é Deus que converte você. É a graça que justifica com a justiça de Jesus. A justiça de Jesus na cruz não é para todo mundo, não. É só para os eleitos do Pai. Por isso que Jesus diz, Pai, eu não oro pelo mundo todo. Está tão claro isso também, lá em João 17. Pai, eu não oro pelo mundo todo, não. Eu oro por estes que tu me deste. É claro. Ele ora por aqueles pelos quais ele morreu. Não tinha lógica ele morrer por todo mundo e orar só por uns. Não tinha a menor lógica. É a graça que santifica no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita nos salvos. É a graça que levará o salvo até a glória do Pai. Somente estes estarão na glória do Pai na eternidade. Só os salvos. Acontece que essa graça, exatamente por ser graça, não cobra nenhum preço dos eleitos, já que o preço foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, também traz consigo uma responsabilidade inerente. Ou seja, está dentro da graça a responsabilidade do crente. Isso é uma doutrina complicada de se entender, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. As duas coexistem. Obviamente que a responsabilidade do homem é dependente da soberania de Deus. Não pode ser igual. Nem pensar em ser igual. Ela depende da soberania de Deus também. Então, irmãos queridos, e essa graça que traz com ela a responsabilidade se manifesta exatamente na vida de santidade do crente. Ou seja, nos frutos, nos seus frutos. O que são frutos? Não é porque eu converti fulano, não é isso quando a Bíblia fala em fruto, não é isso que ele está falando. Está falando na sua vida de santidade. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz quais são esses frutos, ou quais os aspectos desse fruto. Paz, amor, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá escrito. É isso. Não é converter ninguém, não. Você não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Você vai ter que demonstrar com a sua vida e deixa que o Espírito Santo converte. Quem ele quiser. A graça da salvação, irmãos, significa o recebimento do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar e a dirigir a vida do salvo. E é o próprio Espírito quem faz a vida do salvo ser frutífera. A gente só pode viver em santidade de vida e frutificar no poder do Espírito Santo. Irmãos, enquanto a gente não entender isso, está complicado. Enquanto a gente não entender isso, a gente apenas pensa que é salvo.
Observe que, segundo o texto que lemos, desde Israel, a nação santa de Deus, os eleitos são muito poucos. Com base nas Escrituras, o apóstolo afirma que nem todos os israelitas são filhos de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Lá no versículo 27, ainda que o número, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, Deus dizendo através do profeta Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Gosto de relembrar a palavra duríssima do Senhor Jesus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Irmãos, somente esses são os salvos, só os eleitos. Só os que recebem a graça especial da salvação. Os que recebem o poder para serem feitos filhos de Deus, como está escrito lá em João 1,12, está escrito lá claramente. Os que receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É Deus quem dá esse poder. Não é você que resolve. É Deus quem dá esse poder. Obviamente são esses que passarão a viver como filho de Deus. Ora, se Deus me deu o poder de ser feito filho dele, eu vou viver como filho dele. Eu vivo dizendo que crente vive como crente. Se não vive como crente, não é crente. Ainda que viva dentro da igreja. Ainda que tenha cargo na igreja. Ainda que seja pastor. Interessante, irmãos, que por causa do pecado, nós nos enganamos. O pecado tem um auto-engano que é terrível. Ele faz você pensar que é crente. Mesmo você não vivendo como crente. Ele faz você pensar que é crente, um santo. Mesmo você não vivendo como tal. E você sabe disso. Cada um sabe a sua vida. Mas ele sabe, não, isso aqui não, isso aí isso aí é besteira, isso aí é coisinha, isso aí é mentira, é só uma mentirinha. Isso aqui é uma falcatrua, mas é uma falcatruazinha. Isso é um adultério, mas é um adultériozinho. Sabe? Você acha que é crente. Isso é uma enrolada, mas é só uma enroladazinha. E você continua vivendo sua vida de perverso, achando que é crente. O auto-engano do pecado. E Deus vai endurecendo o seu coração cada vez que você escuta a palavra aqui. O último versículo que nós lemos aqui, ele diz isso. Eu endureço a quem eu quero. E esse mesmo questiona Deus. Por não saber quem é Deus, ele questiona Deus. Como é que pode? Esse negócio não é muito fácil de entender. Deus salva uns e não salva outros. Por que ele salva uns e não salva outros? Isso é comum a gente ver irmão questionando isso. Irmão, entre aspas, claro. Aí Paulo, como sabia que isso acontecia lá entre os romanos também, por isso que ele questiona isso aqui, por isso que ele mostra, ele apresenta dados escriturísticos inquestionáveis, de 11 a 18 que nós lemos aqui. Ainda não eram gêmeos nem nascidos, não tinham praticado bem ou mal, e nem tinham feito qualquer coisa, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ele é quem chama quem ele quer. Que diremos, pois? 14. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Qual é a dificuldade que tem de entender o negócio desse aqui? O homem está falando sobre salvação.
Não depende de quem quer a salvação, não. Depende de quem Deus quer dar a salvação. Porque a Escritura diz a Faraó. Moisés levou a palavra de Deus a Faraó. Olha, Jeová mandou dizer isso, isso, isso. Quem é? Quem é esse Jeová? Eu não sei quem é. Não conheço. Quem é? Aí Deus começou a mostrar para ele quem era. E foi mostrando quem era. E mandava a palavra. E mostrando quem era. E o homem, na hora, via. Rapaz, esse Deus é forte mesmo. Mas logo em seguida vinha a arrogância. Deus endurecendo o coração. Vinha a arrogância. Não, o Deus sou eu. O Deus sou eu, Faraó. Meu Deus que me colocou aqui é que esse é... Não vai ninguém. Vai lá, vem. Deus. Vai lá, Moisés, diz de novo. Então Deus endurece assim mesmo, irmão. Não pense que é diferente de falar. Assim mesmo, como o pastor está falando aqui, que é a palavra de Deus, endurece o coração do Faraó sentado aí do mesmo jeito. Ele acha que está em ordem, mas a vida continua do mesmo jeitinho. Essa palavra aqui, domingo após domingo, não serve para nada, a não ser para endurecer o coração daquele que Deus não elegeu. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais insensível. Cada vez mais insensível. Essa palavra, inclusive, chega a aborrecer a palavra do pastor e chega ao ponto de ir embora da igreja. Vocês sabem quantas pessoas já foram embora daqui por causa disso. Pois ele falou da palavra, mostrou aqui. O eleito, o salvo, o que recebeu a graça especial, não tem por que questionar Deus, inclusive quando morre um parente, como aconteceu hoje. Ele sabe que foi salvo pela graça. Ele sabe que é conduzido em santidade pela graça. Ele sabe que chegará à glória eterna do Pai pela graça. Ele sabe que a graça de Deus está com ele permanentemente em sua vida. É isso que Paulo ensina aos Filipenses 1,16, quando diz: aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la. Tem nada a ver com saúde de ninguém, como a gente às vezes ouve as pessoas dizer isso para algum doente. Não, irmão, fique tranquilo, Deus começou a boa obra, ele vai completar. Ele está falando na recuperação do irmão, não tem absolutamente nada a ver essa palavra de Paulo. Paulo está falando de salvação. Ele salvou vocês, ele vai levar vocês para a glória. É isso que ele quer dizer quando diz: aquele que começou a boa obra, haverá de completá-la. É isso que ele está dizendo, não tem nada a ver com doença de ninguém. Filipenses 1,6. Haverá de completá-la no dia de Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus vier buscar seus eleitos. E que nós formos para a glória com Ele. É isso que Paulo está ensinando para os irmãos. Irmãos, como é bom conhecer o nosso Deus, irmãos. Como é bom conhecer a doutrina. Eu bato tanto nisso aqui. É a doutrina que nos capacita a não ser envolvidos pelo auto-engano do pecado. Como lemos no último versículo aqui, que nós lemos aqui, 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele citou o exemplo de Faraó aqui. Porque a Escritura, e Paulo fala isso aqui citando a Escritura o tempo todo. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Ou seja, Deus colocou Faraó, o rei do mundo, na época, rei do Egito, exatamente para matá-lo no Mar Vermelho com os seus exércitos. Está escrito isso lá em Êxodo. Aí ele está dizendo aqui: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Todo mundo, né, ficou sabendo que o Deus de Moisés acabou com o Faraó e o exército dele. Irmãos queridos, esse versículo aqui que diz que Deus endurece a quem quer, é uma verdade bíblica terrível e tremenda. Entendido que tremendo é aquilo que faz tremer, é aquilo que causa temor. A gente normalmente usa essa palavra tremendo para alguma coisa espetacular. Não é não. Ah, eu vi um filme e tal, foi tremendo. A pessoa não sabe nem o que quer dizer tremendo. Tremendo quer dizer isso, aquilo que causa tremor, aquilo que faz tremer, aquilo que causa temor. É isso que é tremendo. Então Deus é tremendo. E ele diz isso aqui: eu endureço a quem eu quero. É o próprio Deus quem endurece o coração dos não eleitos. No momento em que eles mandam a palavra
E eles recusam essa palavra, ou não assimilam essa palavra, não recebem essa palavra e vão ficando cada vez mais endurecidos no momento em que ficam insensíveis. Ouve a palavra, mas ela não serve para nada. Não faz com que ele mude de vida, não faz com que ele seja obediente, não faz com que ele viva em santidade, não faz com que ele seja temente a Deus. Qual faraó? Quem é esse teu Deus, Moisés? Não sei quem é, não. Nem quero saber. A palavra de Deus torna-se apenas um conjunto de informações culturais. Eu tenho batido nisso aqui. Torna-se apenas um conjunto de informações culturais. E por ter essas informações culturais, o camarada pensa que é crente. Porque tem essas informações culturais. Tais pessoas pensam que são salvas. Embora a sua vida demonstre claramente que ela não é salva. Isso é simplesmente terrível. Graça, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus. Quem não for crente salvo vive pela graça de Deus do mesmo jeito. A graça que Deus distribui para todas as suas criaturas. Mas o salvo precisa da graça especial, a graça da salvação o tempo inteiro. Precisamos clamar pela graça especial de Deus em nossas vidas, para que Ele se agrade de nós, como se agradou de Jacó. Aqui está dizendo, eu me agradei de Jacó e não me agradei de Esaú. E agora, quem vai questionar com Deus? Por que Ele se agradou de um gêmeo e não se agradou do outro? Porque Ele é Deus. Aí nós temos que clamar, irmãos. Nós temos que clamar. Orar incessantemente. E nós vemos isso em nossas famílias, às vezes. Mães que estão aqui, que sabem o que eu estou dizendo. Um filho simplesmente não está interessado na palavra de Deus, não está interessado. Que coisa triste para uma mãe, um pai, é ver isso. Por que, meu Deus? Por quê? Clame a Deus o tempo todo. Deus não se agradou dele. Clame a Deus o tempo todo pela misericórdia de Deus. Clame a Deus o tempo todo. Clame a Deus. Deus não se agradou de Caim, e fim de papo. Clame a Deus pelos seus filhos. Clame pela graça salvadora de Deus. Para que Ele se agrade de nós. Senhor, misericórdia, Senhor. Primeiro, misericórdia. Segundo, a Tua graça. As duas, lembra que eu falei? As duas faces da moeda. Misericórdia, meu Senhor. Misericórdia e graça. Somente a partir daí, somente a partir de eleitos e salvos por Deus, nós podemos viver focados na glória de Deus e não nas nossas vontades. Normalmente essas pessoas, eu quero isso, eu vou, não sei para onde, não, mas meu filho não vai, eu vou, não, minha vida, eu quero isso. Meu Deus, que coisa terrível. Somente a partir de salvo, somente a partir de eleito e salvo é que a gente pode viver visando a glória de Deus o tempo todo e não a nossa vontade. Não tem outro jeito. Somente vivendo uma vida de santidade, em total obediência à palavra de Deus, nós poderemos provar ao mundo que Deus mandou Jesus Cristo para vir ao mundo salvar o seu povo dos pecados deles, como está escrito em Mateus 1:21. Jesus veio salvar o seu povo, não veio salvar o mundo, não. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Está escrito lá. Então, somente vivendo em santidade de vida é que nós poderemos provar isso por uma vida de santidade no poder do Espírito Santo que habita em nós, enquanto Deus acrescenta os que vão sendo salvos a cada dia pelo nosso testemunho de santidade. Foi assim que aconteceu lá na igreja primitiva. E é assim que continua acontecendo hoje. Portanto, irmão, num texto, como eu disse, que é autoexplicativo, nós temos falado alguns textos de Romanos aqui. Autoexplicativo. Eu não sei como é que uma pessoa não consegue ver aqui que Deus salva quem Ele quer. Não sou eu que me salvo, é Deus. E a gente vendo aqui que Deus endurece quem Ele quer também. Clamar, clamar, clamar. Misericórdia, graça de Deus. E viver. Porque você orar, clamar, não sei o que, e dar um mau exemplo, você não está fazendo nada. Na verdade,
Está complicado. Porque se você dá um mau exemplo, você não tem vida de santidade. Se não tem vida de santidade, não é salvo. Isso são coisas lógicas. Isso são coisas lógicas. Normalmente, pastor não diz essas coisas. Porque os próprios seminários, livros que a gente lê, claro que livros que não são bons livros de teologia, livros com uma teologia ruim, ensinam que o pastor não deve pregar coisas negativas, não deve sempre para cima, ou seja, psicologia pura e não teologia. Psicologia, sempre para cima, coloque as pessoas para cima. Coloque as pessoas para cima, não coloque as pessoas para baixo, não, que vai esvaziar a sua igreja. Eles dizem desse jeito, vai esvaziar a sua igreja. Eu quero lá saber se vai esvaziar, eu quero pregar conforme está na Bíblia. Então nós vamos, irmãos, prestar atenção nas nossas vidas. Hoje tivemos um exemplo aqui dentro de nossa casa, de nossas famílias, uma pessoa que partiu. O Senhor a levou. Pois nós vamos para lá também. Para lá que eu digo, chegar nesse mesmo caixãozinho que a gente despachou hoje. E agora? Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Que a gente possa lembrar disso, irmãos. Que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra, para interpretar corretamente a sua palavra, a sua doutrina. E que Deus nos conceda mais graça ainda para que a gente possa pôr essa doutrina em prática, vivendo em obediência, vivendo na dependência do Senhor, no poder do Espírito Santo, para que as pessoas vejam em nós, especialmente as pessoas da nossa casa, da nossa família, filhos, pais, maridos, mulheres, cunhados, parentes, primos, que normalmente não é nenhuma raridade os crentes serem uma desgraça nas suas famílias. São exatamente as pessoas mais chatas das famílias. Um porre o testemunho deles. Aí diz que são crentes. É complicado isso. É complicado isso. Então que a gente possa viver na dependência do Espírito Santo, como Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que não saia da nossa boca a palavra torpe, mas só a palavra que transmite graça, a palavra que edifique e que transmite graça aos que a ouvem. Crente é assim. Não é aquele que chegou fulano de tal, pelo amor de Deus, camarada. Que crente é esse? Então que a gente possa, irmãos, saber, eu fui salvo, então eu vou ter que mostrar. Eu vou ter que mostrar que eu fui salvo. As pessoas vão ter que ver em mim a luz de Jesus. Eu sou um eleito. E se você percebeu que alguém da sua família não está agindo como tal, clame, clame, clame. Porque de fato, enquanto estiver vivo nesse mundo aqui, há esperança. A gente não sabe os propósitos de Deus, não sabe o desígnio de Deus. Então clame, 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 ore, ore e dê testemunho, dê exemplo de vida de santidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente viva de fato para louvor da glória de Deus. Amém.